Então, galera, vamos falar um pouco sobre o Holocausto do Congo, né? Esse período completamente obscuro, tenebroso na história da África e que pouco professores de história da sua escola, eu sei, e até mesmo da sua faculdade falam sobre o Holocausto do Congo, né? Esse período que vai de 1885 até 1908. Todo mundo assim menciona sobre o Holocausto judeu, né? Cometido pelos nazistas, né? Pelos alemães, que mataram aí cerca de 6,4 milhões de judeus, né, em campo de concentrações, né, incluindo Auschwitz, né, dentre muitos outros, né. Mas acontece que poucos historiadores falam desse período tenebroso que foi o Holocausto do Congo, né. Então, muitas pessoas assim não querem que só você saiba o que fizeram com a sua raça, entendeu? O que, que os europeus fizeram com a sua raça, até que ponto, né, se chegou, né? Primeiramente, temos que entender o tratado, né, a Conferência de Berlim, né? Na Conferência de Berlim, você tinha o continente africano, né? Então, o continente africano ele foi dividido entre as nações imperialistas, né? Como França, Portugal, Espanha, Inglaterra e tudo mais. Cada um ficou ali com seu pedaço, entendeu? E o pedaço reservado ficou e o pedaço do Congo ficou reservado para a Bélgica, né? Não seria bem assim o estado da Bélgica, né? Na verdade, seria uma propriedade privada do rei Leopoldo II. Sim, esse cara que, na minha opinião, se equipara a Joseph Stalin e Adolfo Hitler, né? Então estaria sobre o comando particular de Leopoldo II, rei da Bélgica, que faria praticamente propriedade dele, faria aquilo lá o quintal dele, entendeu? Ele se apresentou como filantropo, entendeu? E a ideia principal era trazer civilização ao Congo, né? Trazer melhorias e tudo mais. E na verdade o Estado ele foi totalmente explorado por Leopoldo II, que nunca pisou o pé no Congo, entendeu? Uh, né? Nunca pisou o pé, nunca pisou o pé no Congo, né? E as coisas que praticaram ali foram assim terríveis, cara, inimaginável, né? Então se estupravam mulheres no vilarejo, queimaram vilarejos e tipo assim ali era para principalmente se apropriar da borracha, do minério e da borracha e do minério, né? Que na época, tipo assim, tinha uma grande alta na industrialização e esses eram artigos bastante, como é que se diz, comercializável na época e tudo mais. E Leopoldo, ele ficou assim, multimilionário com isso daí, né? Com a exploração da borracha e do minério e do marfim também, entendeu? Então você tinha, como é que se diz, a força pública que foi criada, né? Pessoas que, na prática, né, eram pessoas brancas formadas ali, né, que obrigavam os aldeões a trabalharem na extração, principalmente da borracha. Esse período aí da borracha foi o mais crítico, entendeu? E te obrigavam a trabalhar. Caso você não cumprisse as cotas, entendeu? Né, a população ali não cumprisse a cota, as mãos eram decepadas, galera, totalmente decepadas, né? Para cada tiro que se dava, se caso você exterminasse, né, um congolês, né, era necessário pegar a mão, né? Então você enchia recipiente de mãos de congoleses, né, para provar que de fato você tinha matado um congolês, entendeu? Então, tipo assim, cara,
foi um período assim, pouco relatado, pouco relatado em livros de história e poucos historiadores falam acerca disso daí. No Holocausto Judaico morreram cerca de 6,4 milhões de judeus, entendeu? No Holocausto do Congo, entendeu? Estima-se que entre 10 e 15 milhões de congoleses foram mortos, entendeu? Durante o Holocausto congolês. Muitos outros morreram, como é que se diz, devido a doenças também, né? A fome, etc e tal, porque o país ele ficou totalmente arrasado, entendeu? Então você tinha aí essa força pública, né, formado por pessoas brancas que adentravam nas aldeias e obrigavam as pessoas a trabalharem. Caso não cumprisse a cota, as mãos eram cortadas e trazidas num recipiente, entendeu? Para mostrar que você tinha castigado aquele congolês, entendeu? Como que isso começou a ficar aberto ao público? Como que o público conheceu acerca disso daí? São relatos de missionários e viajantes, entendeu? Eles começaram a relatar todos esses fatos, entendeu? Então, existe até uma fotógrafa britânica, né, que ela relatou também os fatos e tornou, assim, totalmente público isso, né, cara? Foi um escândalo isso daí na Europa, né? Aí até mesmo as próprios países imperialistas colocaram a Bélgica, como é que se diz, contra a parede para poder parar, entendeu? E Leopoldo II foi obrigado a abdicar, né, do território do Congo belga, né, que até então era chamado de que era tipo uma espécie como que eu posso falar? Sobre a jurisdição de Leopoldo II, ele não era bem uma colônia da Bélgica, era propriedade de Leopoldo II, né? Então forçaram, né? As outras nações forçaram ele a abdicar, né? Desse território, mas olha só, ele não foi preso, entendeu? Ninguém indenizou o Congo, tá, gente? Ao contrário, se você for ler sobre o Holocausto judeu, né? A Alemanha ela teve que ressarcir o povo judeu, entendeu? E parte desse dinheiro foi investido em infraestrutura, em Israel e tudo mais. Infelizmente, tipo assim, a Bélgica, né, cara, não ressarciu nada, né? O Congo, ele é um dos países mais pobres assim da África e o pior ainda, né, ressarcir o Leopoldo II, né, depois dessa atrocidade inteira, né, cara, com 215 milhões de franco belga, né? Então, tipo assim, ele não foi culpado por nada, não foi preso, né? Ninguém julgou ele e ele ainda foi ressarcido com 215 milhões de francos belgas, entendeu? Então, reinado do terror durou de 1885 a 1908, entendeu? Cara, então é bastante importante para nós negros, né, cara, porque muitas vezes ouvimos falar assim sobre porque o Holocausto judaico não é tipo assim desvalorizando, minimizando o Holocausto judeu, também foi terrível aquilo ali, mas às vezes assim a gente acaba sabendo mais sobre o Holocausto judeu, entendeu? Do que com o Holocausto com as atrocidades que foram praticada contra a nossa raça, entendeu, cara? Mas ela foi de fato praticada e foi atroz, entendeu? Ah, pessoas mortas, mulheres estupradas, pessoas morreram de fome, tudo em nome dessa exploração de marfim, ah, borracha e minério, não é verdade? Então,
para assim para pensar, né, cara? A Europa ela vem explorando a África já faz séculos, entendeu? Então se torna bastante difícil, não só pelo contexto atual que a África ela vive e sofre, né? Porque o colonialismo não saiu bem de lá, né? O Congo ele ficou livre em 1960, mas mesmo assim ainda tem resquício de imperialismo ali, entendeu? Não só no Congo, mas como em outras partes da África, né? Em países da África, entendeu? Então se torna assim algo bastante penoso para a África atualmente, ela se erguer e se tornar uma grande, né? Uma ótima economia, né, cara? Diminuir os índices de pobreza, miséria de lá. É um caminho assim muito penoso e muitas vezes a questão da história, o que a África ela sofreu, né? Uh, sofreu, né, com imperialismo, entendeu? Acaba assim coibindo muito isso daí, né? Mas como é que se diz? É um fato realmente bastante cruel, entendeu? Que eu acho que todo negro ele deveria saber sobre o Holocausto do Congo, entendeu? Bem, gente, esse foi o vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, né? Fazer o seu comentário, ativar o sininho para novas notificações. E é isso aí, eu sou o Francisco Zion e ficamos por aqui, entendeu? E você, o que achou sobre o Holocausto do Congo? Você acha que é de fato pouco mencionado isso nas escolas? Quais são o interesse da civilização ocidental em esconder o Holocausto do Congo, né? Por que muitas pessoas não mencionam nesses de 10 a 15 milhões de congoleses que morreram ali, né? Galera, dá aí sua opinião aí, tá, gente? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.